Amém, meus irmãos. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém? Então, se você chegou hoje aqui na igreja e talvez foi a primeira vez e você viu as luzes apagadas e tal, não é nem um costume de igrejas, igrejas atuais, né? Todo ano nós comemoramos o DIP e aí nós fazemos esse momento sem luzes, sem instrumentos, para sentir um pouco, pelo menos isso, né, de como é a realidade deles. Alguns deles têm que louvar a Deus baixinho para não serem ouvidos, escondidos, sem nenhum conforto. E aí a gente tenta, então, trazer um pouco disso. Para os que chegaram depois na igreja, no passado a gente fazia o dia todo aqui na igreja, viu? Começava de manhã, e aí passava o dia aqui, almoçava aqui, e orando o tempo todo por eles, para sentir aí um pouco, talvez, desse desconforto, que não é desconforto, né? A gente chama de desconforto. Eu não gosto de dizer isso não, que o pastor Vladimir briga comigo. Tem nada de desconforto, pastor. De fato, não. Amém. É difícil até pregar depois de ouvir tantos relatos de dor, de sofrimento. Confesso para vocês que isso mexe comigo, dói. Mas vamos então meditar na palavra de Deus. O tema proposto para hoje à noite é forçados a fugir. Então, abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 10. Mateus 10. Vamos ler agora, nesse momento, somente o verso 23. Aí você mantém aí, que depois a gente vai ler mais parte desse capítulo 10. Mateus 10. Verso 23, diz assim a palavra inspirada do nosso santo Deus. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, nossos corações e mentes ficam chocados com os relatos que vemos. Nosso espírito fica abalado com isso. E te pedimos que o Senhor nos ajude nessa noite, consolando os nossos corações, nos fazendo confiar em Ti. E que de alguma forma esses relatos mude a nossa vida aqui enquanto vivemos de forma livre, sem desconforto nenhum. Que a mensagem hoje possa chacoalhar os nossos corações. E eu te peço que o Senhor resgate aqueles cristãos que estão desanimados, que não encontram mais gozo, alegria em Te servir. Aqueles que estão amargurados e que parece que têm uma vida cristã amarrada e não conseguem desenvolver. Aqueles que têm sido sufocados os cuidados dessa vida e não conseguem frutificar no meio do Teu povo, não encontram tempo para se dedicar ao Senhor e ao Teu povo. Diante de o que nós vimos aqui do texto sagrado, que Teu Santo Espírito aplique de forma eficaz, gerando mudança nas nossas vidas. Para que, enquanto estamos livres, não sejamos uma vergonha para o Teu reino. Assim eu te oro em nome de Cristo, amém. Você já fugiu alguma vez? Eu conheço uma pessoa que está aqui entre a gente que já fugiu, né? Pastor Vladimir já teve que fugir
diante de uma ameaça. Mais alguém? Dessa vez ninguém vai responder com o microfone não, tá? Mas é uma sensação terrível, deve ser, né? Você chegar e dizer, ó, estamos indo agora, com a família, com todo mundo, não dá para arrumar nada, diante de uma ameaça. Mas a maioria de nós, eu diria 99% aqui, não teve que passar por uma situação assim. São vários os motivos que podem nos levar a uma situação de fuga. Esses irmãos, estima-se que no último ano, 183 mil cristãos tiveram que fugir por causa da sua fé em Cristo. Toda fuga por si só é muito ruim, mas tem algumas bem mais difíceis que outras. Então, com todo respeito ao seu sentimento, pastor Vladimir, a sua fuga foi difícil, não é? Ela por si só é difícil. Mas, imagina você participar de uma fuga vivendo em extrema pobreza, como nós vimos aqui, e ter que fugir para uma floresta, para uma caverna, e aprender a viver lá com fome, sede e frio. É bem diferente de você fugir para um local onde você vai ser acolhido, onde você tem uma casa, você fugir de avião e com recursos e tudo mais. Uma fuga assim deve ser muito ruim, fazer algo brusco, assustador, todo esse impacto psicológico na sua família, em você mesmo, como isso é terrível. Lembro-me que eu estava, eu e meus irmãos ali no trabalho, e estava tendo uma guerra, né, entre facções, e era 3 horas da tarde a gente fazendo um lanche. E o camarada passou, né, apontou a arma para a gente, disse, passa tudinho para dentro. Aí era 13 homens para entrar num portão desse tamanho. Você imagina aí como é que foi a situação, né? E aí eu lembro que eu fui para casa, nesse dia eu não conseguia dormir. Aquele negócio ali, aquela arma apontada para mim. Abro um parênteses para vocês orarem por nossos irmãos policiais que vivem essa tensão diariamente, né? Como deve ser difícil para eles chegar em casa e ter uma noite de sono. Porque para mim foi bem traumático aquilo dali. Agora imagina você estar num culto como esse e chegarem pessoas armadas, matando. Como é que você se recupera disso, não é? Deve ser algo terrível, é inimaginável para nós. Porque é uma situação que a gente nem consegue apalpar. É um negócio tão surreal que a gente chega perto ali, talvez pensando nessas situações que eu falei. Mas o fato é que fugir é ruim, mas pode ser bem pior em situações assim. Em Mateus 24, Jesus falando de fuga, ele diz, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Já pensou? As irmãs que estão prestes a terem bebês, né? Acho que próximo mês vai nascer bem uns 3. Orem por elas. Mas imagina elas terem que viver esse momento numa fuga. Quem tem um bebê recém-nascido, imagina só, amamentando, e ter que viver esse tempo de fuga. Por isso que Jesus fala, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Não vai ser fácil para elas. Se é difícil para você fugir bem, sem nenhum filho, sem nenhum bebê, sem o estado da gravidez em si, imagine nessa situação. Não é? Estando prestes a ter seu filho ali no meio de uma fuga. De fato é algo muito difícil. Ele diz mais, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. O contexto aqui era para os judeus, no sábado, porque eles estão no dia do descanso. Então não estão prontos, né, para isso. E no inverno, você imagina lá em Israel, na época do inverno, e você não tem uma casa, um aquecedor, como é que você vai sobreviver a isso? Muitas pessoas morrem de frio. Imagina você agora
tem aquela casinha lá, né, aquela barraquinha que eles têm, mas é algo que eles têm que dá para aquecer ali. Agora eles fogem e estão dentro de uma caverna ou no meio do mato, sem nada. Imagina como é que é à noite, né? Que terrível, irmãos. Então, a fuga, de fato, ela é ruim, mas existem situações e condições que tornam uma fuga muito pior, que é o caso dos nossos irmãos da Nigéria, da África e outros lugares ali. Mateus 10, 16 a 23, a gente leu só o 23, agora eu vou ler a partir do 16, para vocês perceberem coisas interessantes nessa leitura. Diz o seguinte: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. A fuga parece ser retratada por Cristo como um processo natural da vida do crente. Parece que o crente, ele vai sempre viver fugindo. Por causa de quê? Por causa da sua fé em Cristo. Porque no mundo em que nós vivemos, ele é um mundo anti-Deus. Em todos os lugares do mundo há um certo tipo de perseguição. E vez por outras nós vamos ter que sair ou nos retirar de ambientes por causa da nossa fé. Alguns de nós vão ter que sair do trabalho ou da faculdade por causa da nossa fé. No nosso cristianismo mais moderno, isso é difícil de acontecer, não porque não há uma certa perseguição, mas sim porque há um certo negociar da fé para nos adaptarmos ali. Mas o meu ponto aqui é que Cristo, ele fala de como eles vão ser levados para o meio de lobos, como ovelhas, e isso é o natural. Isso é Cristo ensinando para o seu servo como é que vai ser a vida no reino, como é que eles vão viver e como eles devem se comportar. A continuação desse texto é ele dizendo, olha, depois de falar de toda essa perseguição, eles poderiam ser levados a quê? Então a gente não vai mais pregar e a gente vive em paz. Mas o texto seguinte é o quê? O que eu digo a vocês, às escondidas, vocês vão subir no eirado dos telhados ali, nos telhados das casas, e vocês vão pregar para todo mundo. Porque se eles perseguiram a mim, que sou o dono da casa, quanto mais os servos. Então é tipo, isso é normal. Não deixem de pregar por causa disso. E mais, se vocês não pregarem por temer o homem que pode matar vocês estão completamente errados, porque vocês devem temer antes aquele que pode pegar o seu corpo e a sua alma e lançar no inferno. Então, não me neguem diante disso. Se vocês me negarem, eu vou negar vocês diante de meu Pai. O que Cristo está ensinando para os seus discípulos é, vocês vão padecer perseguições, vocês serão torturados, e vocês não podem recuar.
vocês vão morrer por causa de mim. Foi assim que Cristo treinou os primeiros discípulos. Isso parece muito surreal para nós. E ele vai e conclui esse texto, pelo menos essa parte da perseguição, no verso 34, dizendo: não penseis que vim trazer o quê? Paz à terra. Às vezes a gente quer negar nossa fé em nome da paz, não é? As pessoas chegam lá na faculdade, seja lá onde for, dizem suas baboseiras, levantam suas mentiras, blasfemam de Deus, e o cristão fica como? Caladinho. Não quero problema aqui. Não quero complicar minhas notas na faculdade. E aí aquilo que nós sabemos e aprendemos aqui devia ser dito na sala de aula. Eu aconselho você, e o que eu faço quando as pessoas falam, alguma coisa, e todo mundo, tem a sua verdade, e eu vou e digo assim: deixa eu só te dizer o que Deus pensa a respeito desse assunto. Aí geralmente elas deixam, e aí eu falo, aí mais não sei o que, não, aí você conversa com Deus, aí você resolve com Ele, mas o que Deus diz sobre isso aí, é isso. Então você tem sua verdade, você tem a sua, e Deus tem a dele. Aí depois vocês se resolvem com Ele. Eu também fujo de briga. Mas eu entendo que eu não posso deixar e me calar diante disso. Deixar de falar a verdade de Deus. Por causa de uma nota e de outras coisas mais. Já tirei algumas notas bem ruins. Por causa de que eu falava de Cristo numa resposta. Mas eu não me arrependo. Esse é o plano. Não vim trazer paz à terra. Não se engane. Às vezes a gente não quer desagradar um familiar, não é? Você sabia que um familiar descrente, ele não adapta o lar dele porque chegou um crente lá? Não é não? É assim. Mas eu tenho que adaptar o meu lar porque chegou o ímpio. Aí eu tenho que botar um forró, tenho que botar um negócio na minha TV. Não, negativo. Um ímpio, ele não adia um compromisso dele, uma saída, uma festa, receber uns amigos para beber, porque o crente chegou lá. Mas às vezes o crente deixa de vir o culto porque chegou o ímpio na casa dele. Ou vem comigo, ou fica aí em casa só. Tem que dançar conforme a minha música. E às vezes nós fazemos isso porque nós queremos paz, não queremos desagradar as pessoas. E aí, meus amados irmãos, é melhor a gente agradar a Deus e desagradar as pessoas, concorda? Não é? Do que agradar as pessoas e desagradar a Deus. Então Jesus diz: ei, eu não vim trazer paz à terra não. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão. Isso parece que nem está na Bíblia, né? Parece que nem é Cristo falando, mas é Ele. Eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. E aqui, não é que Cristo vem e quer que a gente brigue, não. Não é isso. Quando ele fala isso, é por causa da verdade dele. Pensa no contexto aqui. E aí sabe o que é interessante? Às vezes você compra uma briga com a sua sogra por causa de uma bobagem do lar. Por causa de qualquer coisa. Mas quando se trata da fé, aí você recua. E o ponto de Cristo aqui é por causa da minha fé. Esses irmãos vivem perseguidos em meio a uma guerra, mesmo não querendo lutar, por causa da fé deles. Eles não abrem mão disso, eles não retrocedem,
eles se reúnem e adoram a Deus, mesmo quando os grupos extremistas dizem, não se reúnam mais. Eles não deixam de se reunir, mesmo sabendo que a qualquer momento uma bomba será jogada lá. Aí eles fogem, se espalham, depois se reúnem e estão cultuando novamente a Deus. Nunca deixam de adorar ao seu Salvador. Verso 36, assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama a seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Essas são as palavras do nosso Salvador. Aqui é a raiz do cristianismo. É perder a vida por causa dele. É o que acontece com esses irmãos. Eles perdem tudo. Eles vão ter que fugir. Cristo dá uma opção para eles aqui. A opção deles, dentro de um contexto de perseguição, era fugir para outra cidade. Ou enfrentar a morte. Temer antes a Deus do que aos homens. Essa é a opção. Não existe a opção de recuar. Não existe a opção de ficar neutro. Não existe essa opção. Existe a opção de disfarçar para poder viver em paz. Vocês lembram de Daniel? Se orar a Deus por um mês, vai ser lançado na cova dos leões. Daniel orava de janelas abertas. Qualquer cristão do século 21 ia dizer assim para Daniel, deixa de ser exagerado, deixa de ser fanático. Por que tu não ora só por um mês, só na mente? Por que tu não fecha essa janela, né? Para não dar na cara que tu está orando. Ora no banheiro, Daniel. Daniel não faz isso. Nenhum decreto, nenhuma perseguição, nenhum perigo de perder a vida altera o comportamento do cristão em relação a Deus. Ou pelo menos não deveria alterar. Não há essa opção. Não se acovarde, Daniel. Você vai continuar orando como sempre fez, de janela aberta 3 vezes ao dia. E você vai ser lançado na cova dos leões por isso. Ponto. Nós deveríamos ser, irmãos, mais firmes naquilo que nós cremos. Mais convictos para impactar o mundo no qual o Senhor nos colocou. A fuga, a perseguição é algo normal na vida do cristão. O nosso Cristo, já bebê, teve que fugir para o Egito. O mais difícil da fuga parece ser o que você deixa para trás. E aqui talvez é o ponto da nossa grande dificuldade no nosso cristianismo. É o que você vai perder. Então, quando você consegue levar tudo, não parece uma fuga, parece mais uma mudança. Mas ainda assim, fazer isso forçado é difícil. Para nós, a grande dificuldade é perder as coisas. E é a grande lição que esses irmãos dão para nós. Porque apesar de não terem quase nada, eles ainda perdem esse quase nada por Cristo. Não é? Eles deixam tudo para trás. Aí constrói de novo uma casinha lá, uma barraquinha. Aí está lá. E de repente tem que fugir de novo. Às vezes deixando para trás familiares que não se converteram. Eles vão ter que fugir. E deixam tudo para trás. E o maior desafio da igreja livre é isso. É abrir mão de algumas coisas. Principalmente do que nos dá conforto. A maioria de nós vive um único projeto de vida. Conseguir conforto. É só isso. Eu quero conforto, conforto e conforto. Quando mexe um pouquinho,
nós entramos em desespero. Quando é tirado um pouquinho de conforto de nós, nós entramos em desespero. Olha comigo aí o capítulo 19 de Mateus, verso 27. Mateus 19, verso 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Eu estou lendo essa parte que Pedro fala, logo após Jesus conversar com o jovem rico, que não queria deixar as coisas dele para trás e seguir Cristo. E aí Pedro vai e diz: olha, Jesus, nós deixamos tudo. Então, parece-nos que essa parte de deixar as coisas e as pessoas para trás é sempre difícil. E a argumentação de Pedro é tipo dizer, deixar isso aqui é muito difícil. O que nós vamos ganhar em troca? Porque a gente deixou. E aí Jesus responde a ele: você vai ganhar 100 vezes mais em família e tal, e tal, e tal, e tal. Mas o meu ponto aqui é só mostrar isso para os irmãos. A dificuldade de deixar as coisas para trás numa fuga. Além do problema de para onde eu vou na fuga, a maior dor parece o que eu deixei para trás. E aí, nós vamos olhando nas Escrituras, em meio a essas perseguições, e parece que a dificuldade é deixar as coisas para trás. Por isso Pedro levanta essa questão, e por isso o jovem rico fica triste, porque tinha que deixar tudo e seguir a Cristo. Então, deixar coisas e pessoas para trás é bem difícil. Na parábola do semeador, dos 4 solos lá, o primeiro solo, caiu pelo caminho, aí vem o inimigo e arrebata, tá certo? A semente. Mas o segundo solo, quem lembra? Era um solo o quê? Rochoso, né? E qual a característica desse solo rochoso? É que vindo a angústia e a perseguição, ele logo se escandaliza. Angústia e perseguição. Ele não suporta. O amor a Cristo é menor. Aí vem o outro solo, olha só que interessante, que é entre os espinhos. E o que seria isso? Que o próprio Cristo explica. São os cuidados com as coisas do mundo. Eita, como tem gente no meio dos espinhos, né? E o que mais? A fascinação pela riqueza. Então, dos 4 solos, um solo era bom, né? A terra boa, um caiu pelo caminho, o inimigo levou. E os 2 têm muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Em deixar coisas e pessoas para trás por causa de Cristo. O solo rochoso, você tem angústias e perseguição. E o entre espinhos, preocupações com as coisas do mundo e a fascinação pela riqueza. Lembra da parábola da grande ceia? Em Lucas 14, essa é em Mateus 13, e agora em Lucas 14. Em Lucas 14, eles são convidados para a ceia do reino, né? E aí eles não vão, e eles têm algumas desculpas. E quais eram as desculpas para não ir para a ceia? É porque um tinha comprado um campo e tinha que ver. Não dava para ver no outro dia, não? Acho que dava, não era? Outro tinha comprado uma junta de bois e tinha que experimentá-los. E o outro tinha casado há pouco tempo e não dava. Todo mundo tem uma desculpa de algo que ele tem ali e esse algo não pode ficar esperando. Percebam que comprar um campo, uma junta de bois e casar, em si mesmo não é pecado. Concorda comigo? O ponto é o local em que essas coisas ocupam em detrimento do reino. É como o jovem rico. Jesus, ele não faz esse chamado e diz, e lança esse desafio para todos os crentes. A grande questão era onde estava o coração do jovem rico. Era a preocupação com as coisas deste mundo e a fascinação
com as riquezas. E aí Jesus então diz, ou isso aí ou eu. Ele não divide. O Deus revelado nas Sagradas Escrituras não aceita ser servido com outro Deus. Ele é o único Deus, absolutamente único. Ele não divide a sua adoração. O seu povo tem que adorar somente a Ele. Essa é a proposta do cristianismo. O desconforto e o incômodo que o reino gera na minha agenda me faz dizer não para Ele. E aí, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque o cristianismo atual, ele está assim. Ele está aos poucos deixando o Senhor de lado. Todo mundo está sempre muito ocupado, muito cansado. E nós não somos capazes de deixar nada por Ele. E por que isso me preocupa, irmãos? É que quando eu olho para esses textos, presta atenção que eu vou dizer que isso é muito sério. Quando eu olho para esses textos aqui, eu não vejo essa ideia, Cristo passando, beleza, tu vai me servir, mas eu vou entender quando tu me deixar de lado e tal, quando tu viver uma vida lá, dedicando quase nada ao meu reino, quando eu ficar sempre em segundo plano. Não, o que eu vejo nas Escrituras é, ou você me serve assim, ou você não pode ser meu discípulo. Aí nós vamos ver as igrejas lotadas de pessoas que professaram fé, mas você olha para a vida delas, elas não arranham uma unha pelo Evangelho, elas não sacrificam nada pelo Evangelho, jamais elas deixariam casas, carros, tudo para trás por Cristo. E aí o perigo disso, sabe o que é? É que se você se encontra nessa situação, e você pode ter 10 anos aqui na igreja, você é um perdido, nunca foi regenerado e está caminhando para o inferno. Eu não tenho a menor dúvida disso. E aí eu falo isso aqui, não é julgando você, não é diante do texto aqui. E não sou eu que estou dizendo, pastor Clesiano, que você não pode ser discípulo de Jesus. É Ele que diz. Ei, se tu amar teu filho, tua mãe, tua casa, teu carro, seja lá o que for, Ele coloca o que nós temos de mais valioso nesse mundo, que é a nossa família. Claro que as outras coisas vão estar embaixo. Se você amar isso mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Ponto. Não tem conversa, não tem negociata. Ou é ou não é. E aí muitos estão caminhando para o inferno. Vocês vão concordar comigo que os nossos sacrifícios são vergonhosos. Nós temos dificuldade de congregar, de vir a um culto como esse. Se tiver qualquer outra coisa, qualquer um aniversário, seja lá o que for, um jogo de futebol, seja o que for, alguns deixam de vir para o culto. Você acredita mesmo que essa pessoa é alguém que ama a Cristo mais do que todas as coisas? Claro que não. Não nos enganemos. Seu filho é assim, ele é um perdido. Sua esposa é assim, ela é uma perdida. Vai para o inferno. É algo muito terrível, meus amados irmãos. Pasmem, pasmem. Alguns amigos meus, pastores, eles já cancelaram os cultos nas quartas. Você já acha por quê? Por que eles cancelaram o culto na quarta? A igreja não tem mais culto na quarta. Por quê? O pessoal não vai. Aí vocês acham que tem EBD? Domingo de manhã? Não. Alguns ainda tentam fazer EBD uma vez no mês, oferecendo um almoço para os membros. Tem que adular o pessoal, tem que ter um negócio assim, uma comida gostosa, para ver se o pessoal vai.
Um professor meu foi pregar em São Paulo, e aí o culto era de manhã. Aí ele, ei pastor, por que o culto aqui é de manhã? É porque de noite tem jogo. E não dá para a igreja concorrer com o jogo. Os irmãos vão para o estádio. E aí? E muitos de vocês que estão aqui são exatamente assim. Vocês não aparecem aqui na quarta. Alguns têm motivos realmente para não vir. Não me entendam mal. Não vem. Você pega um jovem, vou pegar um jovem que tem vigor, tem tempo, né? No passado, o culto de jovens era todo dia. Quem é assembleano aqui, né? Lembra disso? Todo dia não, desculpe, todo sábado. E até as igrejas batistas. No meu tempo, de jovem, aí a gente já diminuiu para 2 sábados só, porque era muito encontro. Mas era todo sábado. A mocidade se reunia todo sábado. Aí hoje, aqui na igreja, é um sábado por mês. Aí tem jovem que não vem. Reunião da família é um sábado por mês. Aí tem estudo, aí as irmãs preparam estudo para as mulheres e tal, para os homens. Aí tem irmão que também não vem. E todo mundo vai ter a sua desculpa. Sem problema. Tal, não posso por isso, tal, vou para isso aqui, para isso aqui. Mas o meu ponto aqui é que nós olhamos para a agenda da igreja, que é enxuta. E a gente diz assim, não, tem um negócio ali que eu vou. É igual quando você viaja, aí você, quando está no seu próprio carro, não depende de ônibus e tal, aí você se planeja, presta atenção no que eu vou dizer, você se planeja para não vir ao culto. Você sabe que a viagem vai durar 2 horas, você sai lá 4 horas, aí não vai dar tempo não. Por que você não sai 1 hora antes? Ei, por que você não vem só segunda? Por causa de quê? Por causa do seu trabalho. Mas quando se trata do culto a Deus, Deus entende. Isso é horrível, é terrível. Deus sempre entende ficar em segundo plano. Deus sempre vai nos entender quando eu deixar Ele para depois. Que conversa é essa? Isso é mentira do diabo. Não, Deus não entende. Deus vai julgar isso, vai pesar a mão. O que Cristo diz para os seus discípulos, buscai o quê? Em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar é o reino de Deus. Chega de dar as sobras para Deus. Chega de viver essa vida que não sacrifica nada por Ele. A vida aqui no Brasil já é muito boa. Para muitos aqui, a igreja só funciona no domingo à noite. Me explica isso. O povo de Deus está lá, tem comunhão, a graça da comunhão quando nos reunimos, tem a pregação da palavra, tem oração, nós vamos adorar a Deus, nós vamos ouvir Deus falar. Aí eu vou ficar em casa. Eu vou trocar isso por um aniversário, por qualquer outro evento. Assim. Não estou falando que surgiu um evento, um casamento importante e tal. Não me entendam mal. A questão é que é um estilo de vida. Está com quanto tempo que você não vem num culto na quarta? Está com quanto tempo que você não vem numa reunião da família? Está com quanto tempo ou anos que você não vem no EBD? Entende? Não estou falando aqui de um caso esporádico. É o seu estilo de vida. Se a igreja dependesse de você, nós teríamos 2 cultos no mês. Aí você acha que isso é cristianismo? Você olha para esses relatos e você acha mesmo que você ama a Cristo mais do que qualquer coisa? Você acredita na sua própria mentira? Você acredita que se você precisasse abandonar tudo por Cristo, você iria? Não se engane. Se arrependa essa noite.
Se arrependa hoje, seja salvo. Talvez o meu discurso esteja sendo duro. Então eu vou ler as palavras do nosso Cristo, do dono da igreja, daquele do qual depende nossa salvação. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Lucas 14, verso 25. Grandes multidões. E aqui ele fala, logo após a parábola da ceia, onde as pessoas deram as desculpas, né? Não, vou olhar meu campo, vou olhar a junta de boi, casei agora. Ah, ele entende, né? Deus entende. Vamos ver o que ele diz. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse. Então você tem a multidão lá. Aí Jesus se volta para elas e diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filho e irmão e irmãs e ainda a própria vida. Continua o texto aí, irmãos. O que diz? Não pode ser meu discípulo. Aborrecer aqui, em algumas traduções, pode estar odiar. E a ideia aqui não é que você vai odiar seu irmão. Na cultura grega, quando você vai comparar duas coisas, e mostrar o quanto você ama uma coisa em detrimento da outra, é tipo assim: eu amo tanto a Deus, e quando eu comparo o meu amor a Deus com o meu amor à minha filha, é como se eu odiasse. Deu para entender? E é isso que ele está dizendo. O amor a Deus tem que estar tão alto, tão longe, inalcançável, em relação às pessoas que nós mais amamos nessa vida, que são nossos familiares. E aí aqui não é Cristo olhando para a multidão e dizendo: por favor, me dá uma chance. Eu estou batendo na porta do seu coração, estou com frio, abre para eu entrar. Me dá uma chance para eu te fazer feliz. Eu quero tanto te fazer feliz. Não. O Cristo revelado nas Sagradas Escrituras não é um Deus que se humilha para pecadores miseráveis como nós. Não. O Cristo olha para a multidão e diz: se alguém vem a mim e seu amor é pequeno, seu amor está nivelado com o amor aos familiares, você não pode ser meu discípulo. Ah, Jesus, estava pensando em ser teu discípulo. Nossa, que legal, por favor, pega o telefone dele aqui, que coisa incrível, vai ser meu discípulo e tal. Não, peraí. Vai me amar mais do que qualquer coisa? Como assim? O que você mais ama aqui nessa vida? Ah, meu pai, minha mãe, meu filho. Pois é, o seu amor por mim, se comparado com esse amor aí tem que ser tipo ódio. É assim que você vai me amar? Se não for assim, você não pode ser meu discípulo. Aí, tem um bocado de gente que diz que é discípulo dele, que não arranha uma unha por ele, que dá os restos para ele. Você acha mesmo que é assim? Isso é mentira desse evangelho açucarado, dessa igreja que produziram no mundo aí. Isso é mentira, irmãos. Você tem que ser capaz de morrer por ele. Seu amor por ele tem que ser assim, sem pestanejar. Você o ama mais do que o ar que você respira. E é esse cristianismo sem graça, sem paixão por ele, sem lealdade.
você de fato não pode ser discípulo dele. E não sou eu que estou dizendo, é ele. Aí você resolve com ele. Só estou declarando a verdade dele aqui. Então você precisa pensar hoje, será que eu vou dormir hoje como um salvo ou como um perdido? Será que eu estou indo para o inferno? E nem sei. Não se engane. Ele continua. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Você tem que tomar um instrumento de morte. E todo dia ser entregue à morte por ele. Irmãos, a nossa cultura é assim, ó. Por exemplo, a gente tem que contribuir, né? Para o reino. Em obediência a ele. Quando as coisas apertam no nosso orçamento, qual a primeira coisa que a gente corta? É o dinheiro do missionário, é o dízimo e tal. Quando a gente está sem tempo, tem um negócio para estudar, qual é o evento na nossa vida que a gente vai sacrificar? É a igreja. Aí, eu não consigo olhar para isso e ver o cristianismo. Não consigo. Mas pastor, é a sua cabeça? Não. É o Cristo que está dizendo. No dia do juízo, explica isso para ele. Diga isso para ele. Eu achei que o senhor ia entender. Porque é o meu conforto que está em jogo. A gente não diminui nada. Tudo, a primeira coisa que a gente vai sacrificar são as coisas do reino. Os homens que agem assim, deixam sua esposa ver isso. Eu penso muito, não sei se vocês pensam, homem, mas eu penso que eu posso morrer primeiro que a Raquel. Partir para a glória. E as coisas que eu faço hoje, eu quero que fique cravado na cabeça dela. Uma delas é quando, se ela ficar sozinha, como é que ela vai cuidar dos meus filhos? Uma delas, ela precisa aprender que eu nunca negocio o culto a Deus. Isso ela já sabe. Então, um dia, se ela estiver sozinha, seja onde for, ela vai lembrar disso. Bora, Ruth, José, lembra do que teu pai disse. Contribuir com o reino, com os missionários, com o povo de Deus. Nunca negociaremos isso. Uma vez eu guardava o dízimo no paletó, né, no bolso do paletó. É o novo. Ou então debaixo do colchão, né? E ela viu, ela foi mexer lá e viu. E tinha um valor lá que era mais ou menos a metade do que eu dava. Ela ligou na mesma hora. Filho, que conversa é essa aqui, filho? Tu não está dando dízimo, filho? Por que ela liga assim, assustada para mim? Porque eu ensinei isso a ela. E eu quero que a minha família, o meu povo, me vejam como alguém leal a Cristo, disposto a morrer por Ele. Agora, se eu negocio pequenas coisas, eu quero gastar a minha vida no reino, completamente. Meu tempo, meus recursos, minha inteligência, tudo, porque é o meu Cristo. É a razão do meu viver. É a paixão da minha alma. Não, nunca nós vamos deixar de ter culto na quarta. Se vocês começarem ou continuarem com esse cristianismo fajuto, eu vou vir domingo aqui e quando eu puder falar com vocês, é exatamente isso que eu vou dizer. Porque eu vou prestar contas com Deus da alma de vocês. Não, nós não vamos nos reunir e cogitar, vamos diminuir isso aqui. Vocês acham que essas igrejas que não tem mais culto na quarta, não se reúnem mais nenhuma vez, não tem EBD, não tem programação no sábado, só no domingo à noite, ou então domingo de manhã para não atrapalhar o jogo lá do Palmeiras e do Corinthians, porque os irmãos vão para o estádio. Vocês acham que elas vão durar quanto tempo? Vocês acreditam que elas vão durar?
Claro que não. Claro que não. Nós vamos continuar lutando, dizendo para as pessoas, ei, não é esse não, o cristianismo. Veja como ele termina esse texto. Ele diz, ei, você tem que parar e calcular, meu amigo. Não é assim não. Para ser meu discípulo não é assim não, calcule. Quem é que vai à guerra e não calcula o tamanho do exército lá? Verso 33, ele conclui dizendo, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode ser. Aí eu te pergunto, como é que é a tua renúncia? Como é que é teu coração nisso aí? Como é que é? Não, pensa comigo. O que você já renunciou por causa de Cristo? O que você abriu mão, que doeu, que machucou, por causa de Cristo? Entende, irmãos? A gente tem que parar e pensar, ei, que cristianismo é esse que eu estou vivendo? Como é isso? Como que as igrejas estão parando de fazer suas programações, porque o povo não quer mais ir? Isso é o povo de Deus, que ama a Cristo, que é capaz de renunciar tudo por Ele. Um amigo meu me ligou, Clasiano, não tem mais culto na quarta e tal. Eu disse, mas aí? Aí disse, não, o que acontece? É porque, aí eu tentando aconselhar ele, eu disse, não, talvez seja a logística, né? O pessoal ir para... Eu disse, mas pode ser a logística do pessoal, é difícil ir na semana, né? Realmente tem algumas pessoas que fazem curso, trabalham longe de casa, e aí não dá, realmente não dá tempo. Pode ser isso. Aí disse, não, mano, quando tem um aniversário na quinta, tá a igreja todinha lá. Quando tem um racha, tá todo mundo lá. Então não é logística. É coração. O problema não é logística. É coração. Não é assim não? Quando tem um aniversário, a gente não dá um jeito, né? Chega mais cedo, a correria e tal, tal, tal. Mas quando é as coisas de Deus. Quando é uma programação, um passeio e tal. Não, mas quando é as coisas de Deus. Tudo é mais difícil. E aí é fácil, né, dizer um não para Ele. É igual o serviço na igreja. Você, não, estou desanimado, não sei o quê. Não mais servir não esse ano, tal. Vou dar um tempo. É bem facinho. É bem facinho. Deus entende, né? Você não depende dele para viver. É isso que você comunica. Porque seu emprego, você não faz isso. Sua faculdade, você não faz isso. Você animado, desanimado, você vai de todo jeito. Você cumpre o seu dever, cumpre o seu papel. Mas quando se trata das coisas do reino, você bota em segundo plano. Bota em segundo plano. Onde nós vamos parar, meus amados irmãos? Pastor, o senhor está sendo muito insensível. Meus queridos, isso é normal. Olha o discurso do próprio Cristo. Se você não negar ou renunciar a sua vida por mim, tudo, você não pode ser meu discípulo. A carta aos Hebreus foi escrita para irmãos que estavam sendo perseguidos. E sabe qual era o problema? Eles estavam deixando de ir às reuniões da igreja. Aí o autor vai ser insensível, porque ele tem que entender que não é fácil ir para o culto, que não é fácil ir para uma reunião na igreja. No nosso contexto é porque é cansativo, é porque a gente tem os seriados para assistir, a gente tem que movimentar as redes sociais, eu tenho que fazer isso aqui, aquilo, outro, e é difícil para mim. E aí eu só tenho esse dia aqui para organizar as coisas, e eu vou sacrificar sempre o dia da reunião. Isso aqui eu vivo desde a adolescência, lutando com a mocidade em relação a isso.
Ah, vai ter prova segunda-feira. Me deixava para estudar exatamente no sábado, de 7 às 8, que era a hora do culto dos jovens. Aí na sexta estava numa pracinha, na quinta estava na beira-mar, mas para estudar para a segunda tinha que ser assim ou então na EBD. O que você está dizendo para Cristo? Isso não é de hoje. O autor aos Hebreus, primeiro, é uma carta de ameaças. De ameaças. Ele diz, se pelo depoimento de 2 pessoas, o cara era condenado à morte, imagine vocês, ele diz, que estão pisando aí no sangue da aliança, calcando os pés no Filho de Deus. Sabe por quê? Porque não estavam congregando. Imagine vocês, se aqueles que negaram os ensinos de Moisés, imagine vocês que estão negando a verdade de Deus agora, revelada, por meio de sinais e prodígios. E aí ele diz, cuidado, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele é fogo consumidor. Olha o discurso dele. Parece insensível. E para finalizar, no verso 4 do capítulo 14, ele diz, ei, vocês ainda nem derramaram sangue. Como assim? Vocês nem chegaram na luta de vocês contra o pecado, vocês nem derramaram sangue. O que ele está dizendo é que vocês ainda não foram torturados, vocês não foram mortos. E sabe o que ele faz agora, no capítulo 12? Ele diz, cuidado, vocês esqueceram da exortação? Deus vai disciplinar vocês. Que insensível. Só porque eu não estou indo para o culto, no meio de uma perseguição. Essa era uma desculpa completamente aceitável. Eu vou perder meus bens, eu vou perder a minha liberdade, talvez a minha vida. E ele diz, ei, deixa de moleza. Tu nem derramou sangue ainda nem arrancaram um braço teu. Cuidado, Deus vai disciplinar vocês. Quando nós olhamos para uma igreja como essa na Nigéria, e vemos irmãos deixando tudo para trás, porque eles poderiam resolver isso facilmente, era só dizer, não, esse negócio de Cristo aí dá para mim não. Pronto. Mas continuar crendo em Cristo requer que eles abandonem tudo para se manterem vivos. Não tem como não pensar em nós. Olhar para o nosso cristianismo e sentir vergonha e duvidar da nossa própria fé. E aí nós somos levados a ler novamente o discurso do próprio Cristo sobre ser um discípulo dele. E quando nós olhamos para o discurso dele, alguns que duvidam da própria fé, chegam a ter certeza que nunca tiveram fé. Mas ele é um Deus gracioso e te dá uma nova chance hoje. Para que você se arrependa de fato e se torne um discípulo dele. Não, esse cristianismo aí que não tem renúncia, não tem cruz, não tem sacrifício. Não, isso não é bíblico. Cristianismo é renúncia, lealdade a Ele. Eu morro, mas eu não largo Ele. Eu tiro o meu conforto, eu perco meu carro, eu perco isso aqui, mas eu não largo Ele. E esse amor é demonstrado no dia a dia, na forma como nós tratamos o povo de Deus, a igreja, como nós organizamos a nossa agenda, quais são as nossas prioridades, como eu uso os meus recursos. É assim que eu comunico que o reino de Deus e a sua justiça é a maior prioridade da minha vida. Então, irmãos, meu conselho como pastor,
continuemos. Hebreus vai falar isso também. Continuemos admoestando uns aos outros, quanto mais vede que o dia se aproxima, para que nenhum de vós venha a ser enganado pelo pecado e fique para trás no deserto. Admoestem. Ei, irmão, porque você não está mais vindo à igreja? Irmão, você mal vem à igreja. O que está havendo com você? Cuidado, vigia. Não, esse não é o cristianismo que prioriza o reino. Você precisa se envolver na igreja, você precisa servir. Vocês que estão chegando agora, e veem algumas pessoas que já estão entre nós, e mal pisam na igreja, elas não são modelo. Não sigam o exemplo delas. Elas estão vivendo um tempo de desânimo. Nós estamos cuidando delas, ajudando elas e admoestando elas, mas elas não são modelo para o rebanho de Deus. Então continuemos lutando pela fé evangélica, juntos, meus amados irmãos. As igrejas na Europa, os templos viraram bares. A gente está lutando para reconstruir aqui, para reformar, para aumentar, para ter um conforto. Mas se a gente cair nesse desânimo espiritual, nessa falta de compromisso com o reino, nesse cristianismo que não renuncia a nada, um dia isso aqui vai ser alugado para qualquer outra coisa. E esse lugar aqui, onde o evangelho sagrado era pregado, será qualquer outra coisa. Então vamos lutar juntos, para que isso nunca aconteça. Vamos admoestar uns aos outros, sem temor de homens. E se alguém se doer, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Então faça. Mas nós não aceitaremos isso. O cristão tem que congregar, tem que servir, tem que fazer parte do movimento, tem que se sentir na igreja, no meio do povo de Deus. Chega desse mau modelo, dessa falta de compromisso. Porque sempre as coisas do reino têm que ficar em segundo plano. Não acredite na mentira que Cristo aceita isso. Ele diz, se você é assim, você não pode ser meu discípulo. Ponto. Então se arrependa essa noite e seja salvo. Para que naquele último dia você chegar diante dele, Jesus, eu passei 10 anos lá na IBJ, tudo bem, eu mal ia, mas o senhor entende, né, eu tenho meus compromissos, meu cansaço, aí nunca deu para eu me envolver, te servir. Ele vai olhar para você e vai dizer, se aparte de mim, maldito. Nunca conheci você. E vai lançar você no fogo eterno. Mas não precisa terminar assim a sua história. Você pode se arrepender hoje. E mudar de vida. Enquanto os irmãos oram, eu queria saber se há alguém entre nós entende que não é um discípulo de Jesus, que é um egoísta e vive para si mesmo, mas está arrependido hoje e quer entregar a sua vida a Cristo. Levante uma de suas mãos, nós queremos orar por você. Alguém? Amém. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Cristo, confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida? Amém. Vocês que levantaram as mãos aí, podem vir aqui à frente, por favor, para a gente orar por vocês. Amém. Então aqui é uma família, né, a mãe, os filhos.
Nós estamos muito felizes por isso, pelo Senhor, na sua graça e misericórdia, ter tocado no coração de vocês, feito vocês darem esse passo de fé e se tornarem discípulos dele. Que vocês possam renunciar ao que for preciso por amor a ele. Abrir mão do que for preciso, porque só assim é que podem ser discípulos. A marca de um verdadeiro discípulo é que ele é capaz de renunciar a tudo. E nós nos alegramos com o que ele tem feito na vida de vocês essa noite. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós louvamos o teu nome por ti mesmo. Pelo Senhor resgatar pecadores, pelo Senhor salvar, pelo Senhor ainda fazer discípulos de Jesus nos nossos dias. Abençoa, Deus, esses novos irmãos, que eles possam ser discípulos de fato, que são capazes de renunciar tudo por ti, sacrificar o que for preciso por ti. Muito obrigado por poder ver um eleito nascendo, na verdade 3 eleitos, que o Senhor possa firmar os passos dele nos teus caminhos e usá-los para a tua glória. Assim eu te oro, Deus, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Depois falem com eles.